Eu apertei o gatilho contra a têmpora do Pedro, o meu irmão favorito, o sol de Lisboa a filtrar-se pelas persianas do nosso apartamento no Chiado, iluminando o suor que lhe escorria pela cara como lágrimas de um mentiroso exposto. Diz-me que não é verdade, rosnei, a voz rouca de uma raiva que me corroía as entranhas há anos, mas que só agora explodia como uma granada no peito. Ele sorriu, aquele sorriso torto que sempre o salvara de tudo, e murmurou, eu fodi-te a vida inteira, mana, e eles sabiam. Os meus pais irromperam pela porta, os rostos pálidos como fantasmas do passado, exigiram o impensável, cancela o casamento, Maria, ou perdemos tudo, a família, a honra, o império que construímos sobre as tuas cinzas. O ar cheirava a café queimado e a traição antiga, o tipo de fedor que se agarra às paredes de uma casa onde os segredos são o cimento que une as fissuras. Eu baixei a arma, uma Walther PPK que o João me dera como brincadeira, dizendo que uma noiva moderna precisa de proteção num mundo de lobos, e ri, um riso seco que ecoou como vidro partido no chão de azulejos. Como é que chegar ali? Uma semana antes de me casar com o homem que amava, o meu irmão, o Golden Boy, o preferido, o que todos aplaudiam enquanto eu limpava a merda que ele deixava para trás, confessara tudo. Não num sussurro arrependido, mas num monólogo bêbado, no terraço do nosso café favorito no Bairro Alto, com o Tejo a brilhar lá embaixo como se zombasse da podridão da nossa família. Era uma noite de verão pegajosa, daquelas em que Lisboa se veste de fado e vinho tinto, mas para mim, o ar estava carregado de enxofre. O Pedro aparecera de repente, os olhos enxutados, a gravata solta como um laço frouxo num pescoço à forca. Mana, senta-te, dissera ele, empurrando-me para uma cadeira de ferro forjado que rangeu como um lamento. Eu ri, pensando que era mais uma das suas crises, dívidas de jogo, uma amante grávida, o costume. Mas não. Ele inclinou-se para a frente, o hálito a álcool misturado com o perfume caro que os nossos pais lhe compravam para manter as aparências, e cuspiu as palavras como veneno, eu dormi com o João. Não uma vez, mana. Dezenas. E os teus pais, os nossos pais, encobriram tudo. Desde o liceu, quando ele era o teu namoradinho inocente e eu o irmão protetor. O mundo parou. O burburinho dos turistas, o tilintar de copos, o lamento distante de uma guitarra de fado, tudo se dissolveu num zumbido surdo nos meus ouvidos. Eu via flashes, o João a beijá-lo no escuro do nosso quarto de hotel em Sintra, durante aquela escapadela que eu pensara romântica, o Pedro a rir-se nas festas de família, tocando o ombro do meu noivo com uma intimidade que eu atribuíra à amizade fraterna. E os meus pais? A mãe, com os seus colares de pérolas e o seu sorriso de rainha de Alfama, a sussurrar para o pai nos jantares, deixa o Pedro, ele é o futuro da empresa. O pai, o grande empresário do vinho do Porto, que construíra um império sobre vinhas no Douro, mas que deixara que o filho mais velho devorasse tudo, incluindo o meu coração. Eu não chorei. Não ali, sob as luzes amareladas do Bairro Alto. Em vez disso, levantei-me devagar, o copo de Porto derramando-se na mesa como sangue de uma ferida aberta. Prova, disse eu, a voz um fio de aço. Ele hesitou, mas tirou o telemóvel do bolso, abriu uma pasta escondida e mostrou-me as mensagens, centenas delas, corações partidos em emojis, fotos borradas de corpos entrelaçados em motéis baratos de Cascais. O João, o meu João, o arquiteto talentoso que desenhara a nossa casa dos sonhos em Belém, traíra-me com o meu próprio sangue. E os pais? Tinham sabido desde o início. Era para te proteger, diriam eles depois. Proteger? De quê? Da verdade que me deixaria livre. Corri para casa naquela noite, o coração a martelar como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. O apartamento no Chiado, com as suas vistas para o castelo de São Jorge, parecia agora uma prisão de luxo, cortinas de linho egípcio, quadros de pintores portugueses que o pai comprara em leilões de arte para impressionar os convidados do casamento. Liguei para o João, mas ele não atendeu. Em vez disso, mandei uma mensagem: vem cá agora. Ele chegou meia hora depois, desgrenhado, os olhos vermelhos como se já soubesse que o jogo acabara. Maria, amor, o Pedro disse-te, não foi? Foi um erro, um lapso da juventude. Eu ri de novo, dessa vez com lágrimas quentes a escorrer. Lapso. Ele fodeu-te durante anos, e tu deixaste. E os meus pais? Eles pagaram-te para ficar calado, não foi? Para eu não descobrir e estragar a aliança comercial com a família deles. Ele negou, gaguejou, mas os cheques falsos no seu extrato bancário, que eu acedera através da app partilhada que idiotamente confiara nele,
contavam outra história. 100.000 euros, transferidos em parcelas, para o futuro da nossa família, como o pai assinara. O futuro. O meu futuro, esmagado sob o peso das mentiras deles. Eu empurrei-o contra a parede, as unhas cravadas na sua camisa de linho, e gritei: sai da minha vida, João. E leva o teu anel de noivado contigo, derreto no Tejo se quiseres. Ele saiu, arrastando os pés, murmurando desculpas que soavam a hino fúnebre. Mas o pior veio na manhã seguinte. Os meus pais apareceram sem aviso, a mãe com um ramo de flores de laranjeira, símbolo de casamentos em Portugal, ironicamente, e o pai com o seu ar de patriarca, o charuto apagado entre os dentes como uma ameaça. Sentámo-nos na sala de jantar, o sol a entrar pelas janelas altas, iluminando o polvo alagareiro que a empregada preparara como se fosse um dia normal. Maria, filha, começou a mãe, a voz trêmula mas firme como o fado de Amália Rodrigues. O Pedro errou, sim. Mas ele é família. O João também. Cancela o casamento publicamente, diz que foi uma diferença de valores, e nós recompensamos-te. Uma viagem ao Brasil, uma parte das vinhas no Douro. Mas se continuares, se os puseres, perdemos tudo. A empresa, a reputação. E tu, minha querida, serás a vilã da história. O impensável. Não era só perdão, era sacrifício. Sacrificar o meu amor, a minha sanidade, pelo império deles. O Pedro, o irmão favorito, ficaria impune, de novo. Ele, que desde miúdo roubara os meus brinquedos, as minhas notas de escola, os holofotes dos jantares de família. Ele, que aos 16 anos roubara o meu primeiro namorado no acampamento em Setúbal, rindo-se depois como se fosse uma piada. E agora, aos 28, roubara o homem da minha vida. Os pais exigiam que eu engolisse o veneno, que sorrisse para as câmaras na igreja de São Roque, que mentisse para os amigos no copo d'água no Hotel Ritz. Pela família, disseram eles em uníssono, como um mantra católico. Eu concordei, ali mesmo, com um aceno de cabeça que me custou a alma. Tudo bem, murmurei, os punhos cerrados debaixo da mesa. Mas no meu interior, algo se partira, não o coração, mas a corrente que me prendia a eles. Naquela noite, sozinha no quarto que outrora partilhara com o João em sonhos, comecei a planear. Não era vingança cega, era cirúrgica, como o vinho que o pai envelhecia nas caves do Douro, paciente, profunda, inexorável. Começaria pelo Pedro. Depois, o João. Por fim, os pais. Lisboa, com as suas 7 colinas e os seus segredos enterrados no subsolo, seria o meu palco. E o sol, que tanto ilumina as glórias portuguesas, testemunharia a minha queda, e a deles. Os dias seguintes foram um vórtice de normalidade fingida, o tipo de rotina que Lisboa impõe aos seus filhos como uma bênção amaldiçoada. Acordava cedo, o sol a rastejar pelas persianas do chiado, e vestia o robe de seda que o João me dera no último aniversário, um lembrete cruel que eu guardava como uma relíquia de guerra. Descia à pastelaria da esquina, comprava um pastel de nata quente, o açúcar a derreter na língua como mentiras doces, e fingia ler o jornal de notícias enquanto os vizinhos tagarelavam sobre o tempo ou o Benfica. Mas por dentro, o plano fervilhava, uma sopa de ressentimento que cozia devagar no caldeirão da minha mente. Primeiro, o Pedro. Ele era o elo fraco, o favorito que se pavoneava como um galo no terreiro da família. Sabia que ele estaria no escritório do pai, na sede da Vinhas do Douro em Alfama, a assinar contratos falsos e a paquerar as secretárias com o charme de um fado melancólico. Liguei-lhe ao meio-dia, a voz doce como melão de Alentejo: irmão, precisamos de falar. Sozinhos. No nosso spot de sempre, o mirador da Senhora do Monte. Ele aceitou, é claro, o ego dele era maior que o aqueduto das águas livres. Encontrei-o lá, encostado à parede de pedra, um cigarro entre os dedos, o vento de Lisboa a despentear-lhe o cabelo como se o céu zombasse da sua pose de conquistador. Senta-te, Pedro, disse eu, apontando para o banco de madeira lascada que vira tantos dos nossos segredos adolescentes. Ele obedeceu, os olhos semicerrados contra o sol que banhava a cidade em tons de ocre e azul. O que queres, mana? Arrependimento. Eu já pedi desculpa no copo de ontem. O copo, a festa de despedida de solteiro que eu organizara para o João, fingindo ignorância, onde vira os dois trocarem olhares como amantes em Trás-os-Montes. Não é perdão que quero, respondi, inclinando-me para ele,
o perfume de jasmim do meu pulso misturando-se ao cheiro acre do seu tabaco. Quer detalhes? Todos. Como começou, como os pais souberam, o que o João te prometeu. Ele riu, um riso gutural que ecoou pelas colinas. Detalhes? Para quê? Para te torturar mais. Começou no verão de 2018, na casa de Sintra. Tu estavas no Brasil com a mãe, a aprender sobre exportações de vinho, ironia, não. Eu e o João ficámos a cuidar da casa. Uma garrafa de Porto, uma conversa sobre arquitetura, e boom, estávamos no chão da biblioteca, entre os livros do avô. Ele disse que tu eras muito certinha, que precisava de aventura. E eu? Eu precisava de vencer-te, mana. Sempre precisei. Desde os putos, quando os pais te davam os livros e a mim os brinquedos caros, mas no final, eras tu a estrela. As palavras dele cortavam como navalhas de barbeiro em Belém, mas eu mantive o rosto impassível, os olhos fixos no horizonte onde o Tejo se fundia com o céu. E os pais? Perguntei, a voz um sussurro. O pai descobriu no ano passado, quando os cheques começaram a saltar. Confrontou-nos no escritório, mas em vez de nos bater, como batia em mim por notas baixas, riu-se. Homens são assim, disse. A mãe chorou, mas depois abraçou-me, disse que era uma fase. Encobriram para proteger a aliança. O João é o herdeiro da construtora que vai expandir as nossas vinhas para hotéis de luxo. Tu? Eras o peão, Maria. A filha boa que casa bem e cala a boca. Eu assenti, devagar, deixando as palavras assentarem como sedimentos no fundo de uma garrafa de vinho velho. Dentro de mim, a raiva transformava-se em algo mais frio, mais preciso, um bisturi em vez de um machado. Obrigada pela honestidade, irmão, disse eu, levantando-me e beijando-lhe a face, o gosto salgado do suor dele na minha pele como um juramento de sangue. Agora, vai. E lembra-te, família acima de tudo. Ele piscou, confuso, mas foi-se embora, assobiando uma melodia de fado como se nada tivesse mudado. Naquela tarde, dirigi até à sede da empresa em Alfama, as ruas estreitas a serpentearem como veias de uma cidade antiga. Estacionei o meu Fiat 500 vermelho, o carro que comprara com o meu salário de designer gráfica, não com o dinheiro dos pais, e entrei sem bater. A secretária, a Inês, sorriu-me com pena nos olhos, ela sabia, é claro, as fofocas corriam como o elétrico 28. A senhora Maria. O senhor Pedro está em reunião. Ignorei-a e dirigi-me ao arquivo, o coração a bater no ritmo das sinetas das bicicletas na rua. Lá, entre caixas poeirentas de documentos fiscais, encontrei o que procurava, os registros dos cheques, assinados pelo pai, mas com discrepâncias, datas que coincidiam com as viagens do Pedro a casinos em Espanha, valores que ultrapassavam o presente para o João. Fotografei tudo com o telemóvel, os flashes silenciosos como confissões no confessionário de uma igreja jesuíta. Mas não parei aí. No computador do Pedro, a password era o nosso aniversário partilhado, patético, acedi aos e-mails. Lá estavam, mensagens para o João, meu amor, a Maria suspeita. Vamos fugir para o Algarve, e respostas dele, não, ela é cega. Os teus pais pagam bem. E pior, um e-mail para um advogado em Coimbra, pedindo aconselhamento sobre desaparecimento de ativos se o escândalo rebentasse. O Pedro não era só traidor, era ladrão, desviando fundos da empresa para sustentar o seu vício em adrenalina, e no meu noivo. Saí dali com o sol poente a tingir a Alfama de vermelho, como se a cidade sangrasse por mim. No caminho de volta, parei num cibercafé anónimo em Moraria, o bairro dos Mouros onde os segredos se entrelaçam como as ruas labirínticas. Criei um e-mail falso, verdadedodor@anon.pt, e enviei as fotos e capturas para o jornal de notícias, com uma nota: o império do vinho do Porto constrói-se sobre traição familiar. Publiquei antes do casamento da filha. Não assinei, deixei que o anonimato me protegesse como o manto de Nossa Senhora de Fátima. Naquela noite, jantei sozinha no Time Out Market, o bulício de Lisboa a rodear-me como um escudo. Comi sardinha assada, o óleo a gotejar no prato como lágrimas não choradas, e pensei no próximo passo, o João. Ele achava que eu perdoara, que o silêncio era aceitação. Mas o silêncio meu era o prelúdio da tempestade, como o sossego antes do terremoto de 1755 que rebentara Lisboa em pedaços. Liguei-lhe, a voz suave: vem amanhã, amor.
Precisamos de fechar o capítulo. Ele aceitou, ansioso, sem saber que o capítulo que eu fechava era o dele. Enquanto o sol se punha sobre o Tejo, jurei pelo rio que me vira nascer, a vingança não seria rápida. Seria uma vindima lenta, colhendo cada uva de dor até prensar o vinho da sua ruína. E Lisboa, minha amada, minha cúmplice, sussurrava no vento, avante, Maria. O fado é teu agora. O João chegou pontual. Como sempre, o relógio suíço da sua pontualidade era uma das coisas que eu amara nele, antes de saber que marcava horas roubadas. Vestira-se casual, camisa de linho azul que realçava os olhos castanhos que outrora me hipnotizavam, e trouxera uma garrafa de vinho branco de Colares, para selar a paz, disse ele com um sorriso que agora via como máscara de Arlequim. Encontrámo-nos no nosso café preferido em Belém, perto dos Jerónimos, onde o ar cheirava a mar e a história, e o sol de meio-dia batia nas pastilhas de cerâmica como se aplaudisse o drama que se desenrolava. Senta-te, João, disse eu, apontando para a mesa de ferro sob a sombra de uma araucária. Ele obedeceu, os dedos tamborilando no tampo como se compusesse uma sinfonia de nervosismo. Maria, eu sei que magoei-te. Mas foi o Pedro, ele é manipulador, tu sabes. Eu amo-te, sempre amei. O casamento ainda pode acontecer. Ri baixinho, o som misturando-se ao grito das gaivotas sobre o Tejo. Amas-me? Ou amas o dinheiro dos meus pais? Os cheques que eles te mandavam para calares a boca? Eu vi tudo, João. As mensagens, as noites em motéis de Oeiras, os planos para fugir quando eu descobrisse. O rosto dele empalideceu, o sol a realçar as rugas de pânico à volta dos olhos. Como? Quem te disse? O Pedro. Aquele cabrão. Sacudi a cabeça, fingindo tristeza. Não importa. O que importa é o que fazemos agora. Eu perdoei-te, amor. Mas para provares, preciso que faças algo por mim. Inclinei-me para a frente, os olhos cravados nos dele como ganchos de pescador no cais do Sodré. Conta-me tudo sobre o Pedro. Os vícios dele, as dívidas, os esquemas na empresa. E depois, ajuda-me a expor os meus pais. Eles encobriram-vos, mas eu sei demais, fraudes fiscais nas exportações para a Europa, subornos a inspetores no Douro. Ele hesitou, os lábios tremendo como folhas de sobreira ao vento. Maria, isso é perigoso. A tua família é poderosa. Podem destruir-me. Destruir-te? Eles já o fizeram, respondi, a voz um sussurro afiado. Ou fazes isto, e ficamos juntos, sem Pedro, sem mentiras. Ou eu mando tudo para o tribunal, as provas que tenho dos vossos casos, os cheques, as e-mails. Imagina os jornais, herdeiro da construtora em escândalo gay com cunhado. Usei a palavra gay como uma lâmina, sabendo que em Portugal, apesar dos avanços, a família dele ainda sussurrava sobre pecados em missas de domingo. Ele cedeu, é claro. Contou-me tudo, o vício do Pedro no pó, as festas em Mariaus abandonadas no Barreiro, as dívidas de 200 mil euros às agiotas de Setúbal. Ele usa a empresa para lavar, confessou, a voz baixa como confissão num padre jesuíta. E os teus pais sabem, o teu pai assina os documentos falsos. Gravei tudo no telemóvel escondido na mala, o app a captar cada palavra como uma aranha de centopeia. Depois, pedi-lhe o impensável, vai ter com o Pedro esta noite. Diz-lhe que queres acabar, que a Maria descobriu e vais denunciá-lo. Grava a reação dele. Ele saiu dali quebrado, a garrafa de vinho intocada na mesa como uma promessa não cumprida. Eu fiquei, bebendo um café amargo, planeando o próximo ato. Naquela tarde, dirigi para o Douro, uma viagem de 3 horas pela A1, o carro a devorar quilómetros de autoestrada ladeada por eucaliptos que cheiravam a fogo e renovação. Cheguei às vinhas ao pôr do sol, o céu um manto de púrpura sobre os chocalcos que os pais compraram com suor e astúcia. O capataz, o velho Manuel, cumprimentou-me com um abraço. Senhora Maria, que bom vê-la. Os seus pais estão na cave principal. Encontrei-os lá, o pai a provar um tinto de 20 anos, a mãe a arrumar garrafas com luvas de seda. Filha! Que surpresa! Exclamou ela, mas os olhos traíam medo, o jornal de notícias chegar às suas mãos, a peça anónima a insinuar irregularidades na Vinhas do Douro. O que é isto? Perguntou o pai, agitando o jornal como uma bandeira de rendição. Sorri,
serena como a Virgem de Fátima. A verdade, pai. O Pedro e o João pensaram que podiam brincar com fogo sem queimar ninguém. Mas eu queimei primeiro. Eles negaram, é claro, o pai berrou sobre a lealdade familiar, a mãe chorou lágrimas de crocodilo sobre o altar dos lucros. Mas eu tinha mais, mostrei-lhes as gravações do João, as provas dos desvios. Ou confessam tudo, o encobrimento, as fraudes, numa carta aberta ao jornal, ou eu publico o resto. Incluindo como preferiram o Pedro desde que ele nasceu, deixando-me como a filha de segunda, a que limpa a sujidade. O pai caiu de joelhos na terra vermelha da cave, o vinho derramando-se como sangue de Cristo na última ceia. Perdoa-nos, Maria. Eras pequena quando o Pedro veio. Precisávamos de um herdeiro homem para a empresa. A revelação acertou-me como um murro no estômago. Eu não era a primogênita, era a filha bastarda, adotada em segredo de uma mãe solteira em Évora, para encher o berço, até ao milagre do Pedro. Eles contaram, entre soluços, como me usaram como fachada, mas amaram o filho verdadeiro mais. Saí dali ao anoitecer, o Douro a ecoar o meu silêncio como um lamento de viola. No carro, ri, não de alegria, mas de libertação. A vingança ganhava forma. O Pedro queria primeiro, arrastando o João e os pais no seu abismo. De volta a Lisboa, à meia da noite, o telemóvel vibrou, uma mensagem do João com o áudio da confrontação com o Pedro. Nele, o meu irmão gritava ameaças, admitindo tudo, o adultério, os roubos, até um plano para me internar numa clínica psiquiátrica se eu descontrolasse. Perfeito. Envie para o jornalista anónimo, com uma nota, a continuação da história. Enquanto a cidade dormia sob as estrelas, eu velava, o plano a desdobrar-se como um fado sem fim. A manhã seguinte rebentou como uma bomba no diário de notícias, não o de Lisboa, mas o online, que se espalhava como fogo em palha seca pelo WhatsApp das elites portuguesas. Escândalo nas vinhas do Douro, herdeiro envolvido em adultério, fraude e vícios, gritava a manchete, com fotos granuladas do Pedro em festas decadentes e extratos bancários borrados. Lisboa acordou num frenesim, chamadas para os pais, repórteres à porta da sede em Alfama, o Tejo a refletir o caos como um espelho partido. Eu via tudo da janela do meu apartamento no Chiado, uma chávena de galão na mão, o vapor subindo como fantasmas dos meus erros passados. O Pedro ligou primeiro, a voz um guincho de porco no abate. Mana, tua puta. Foi tu, não foi? Os pais estão lixados, a empresa em falência. Ri, devagar, o som ecoando nas paredes vazias. Irmão, tu plantaste as sementes. Eu só reguei. Ele praguejou, ameaçou processos, mas eu já desligara, bloqueando o número como se apagasse uma mancha de vinho tinto de uma toalha de linho. Depois veio o João, choramingando num voicemail. Maria, por favor, remove a história. A minha família leu, o meu pai quer cortar laços. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. As palavras dele eram agora a minha moeda. Convidei-o para o almoço no Cervejaria Ramiro, o templo das gambas e das confissões marinheiras em Lisboa. Ele chegou pálido, os olhos inchados como ostras malcose. O que queres? Perguntou, espetando uma garfada numa cigala como se fosse o pescoço do Pedro. Quero que acabes o que começaste, respondi, partindo um caranguejo com as mãos nuas, o sumo a escorrer como vingança líquida. Vai à polícia. Denuncia o Pedro pelos desvios. Diz que ele te chantageou para o adultério. Em troca, eu minto por ti, digo que foi uma armadilha dele, que tu foste vítima. Ele engoliu em seco, o adamastor do mar a engolir navios inteiros. E os teus pais? Eles caem sozinhos. Mas tu? Se não fizeres, libera as gravações das vossas intimidades. Imagina o escândalo na construtora, o CEO homossexual num caso incestuoso. Ele assinou o depoimento ali mesmo, num guardanapo manchado de molho piripiri, as mãos a tremer como folhas de videira no vento do Douro. Saí do Ramiro com o estômago cheio e o coração vazio, dirigindo para a igreja de São Roque onde o casamento devia ter sido. O padre António, um homem de barba grisalha e olhos que viam almas nuas, esperava-me no confessionário. Minha filha, ouvi os rumores. Deus perdoa traições. Deus perdoa, padre, sussurrei através da grade de madeira, mas eu não. Abençoe-me para a guerra que vem. Ele traçou o sinal da cruz, murmurando uma oração em latim que soou como um feitiço antigo.
A tarde trouxe os pais à minha porta, o carro de luxo deles estacionado torto na rua íngreme do Chiado. A mãe entrou primeiro, os olhos vermelhos mas maquiados, o colar de âmbar a balançar como um pêndulo de culpa. Maria, para com isto. O Pedro fugiu para o Algarve, diz que te mata se continuares. O pai seguiu, o fato amarrotado, o cheiro a uísque no fôlego. A empresa está em ruínas, inspectores fiscais no Douro, credores a bater à porta. Cancela a denúncia, e demos-te tudo, as vinhas, o dinheiro. Ri, amarga, servindo-lhe chá de hortelã-pimenta que queimei de propósito. Tudo? Vocês deram-me mentiras desde o berço. Eu, a filha adotada, a peão num jogo de herdeiros. O Pedro, o vosso milagre, o monstro que criastes. Eles confessaram mais, ali, no salão com vistas para o castelo, como me adotaram em 1995, após uma infertilidade que os humilhara em círculos católicos, como o Pedro nascera um ano depois, o herdeiro perfeito, e eu fora relegada à irmã maior, limpando as merdas dele, literalmente, quando ele sujava as fraldas e eu, aos 5, era forçada a ajudar. Amava-me-te, soluçou a mãe, mas ele era sangue. Sangue. A palavra ecoou na minha mente como o badalar dos sinos de Alfama. Então, bebam do vosso sangue, disse eu, empurrando o jornal para eles. Escrevam a carta de confissão. Admitam o encobrimento, as fraudes. Ou eu conto ao mundo sobre a filha bastarda que usaram como escudo. Eles saíram derrotados, prometendo a carta para o dia seguinte. Naquela noite, sozinha, caminhei pelo bairro alto, as ruas vivas com o pulsar de bares e guitarras. Encontrei-me com a Inês, a secretária, num tasco escondido. Ajuda-me, pedi, passando-lhe um envelope com 1000 euros, o meu fundo de emergência. Vige o Pedro. Se ele voltar, avisa. Ela aceitou, os olhos brilhando com a fome de justiça que as mulheres portuguesas conhecem bem, tecidas em cantos de fadistas como Marisa. O dia acabou com uma chamada anónima para a polícia de Faro. O herdeiro das vinhas do Douro está num motel em Lagos, drogado e armado. Deixei que capturassem o Pedro como ratos numa ratoeira de queijo envenenado. Enquanto a sirene distante uivava no escuro, senti o primeiro gosto verdadeiro de poder, não o dos pais, mas o meu, forjado no fogo da traição. O sol de Lisboa nascia impiedoso no dia da detenção do Pedro, banhando o Chiado em luz que não perdoava sombras. Acordei com o telemóvel a vibrar como um enxame de abelhas enfurecidas, notícias, mensagens, o mundo a girar à volta do meu furacão pessoal. Herdeiro preso por fraude e posse de droga, proclamava a SIC Notícias, com imagens granuladas dele algemado, o rosto inchado e os olhos vazios como poços secos no Alentejo. Os pais ligaram em pânico, a mãe histérica, Maria, ele é teu irmão. Paga a fiança. Irmão, respondi, a voz gelada como o Atlântico em Cascais. Ele fodeu o meu noivo e roubou a herança. Deixem-no apodrecer. Desliguei e vesti-me para a batalha final, um vestido preto simples, como luto por mim mesma, e sapatos de salto que clicavam no pavimento como tiros de aviso. Dirigi para a esquadra no Martim Muniz, o bairro multicultural onde os imigrantes sussurram segredos em línguas esquecidas. O João esperava-me lá fora, o fato desbotado, o cabelo desgrenhado como um arquiteto falido. Eu fiz o que pediste, murmurou, entregando-me o depoimento assinado. Denunciei-o. Mas e nós, Maria? Podemos recomeçar. Olhei para ele, vendo não o amante, mas o traidor, o homem que escolhera o prazer fácil sobre o amor duro. Nós. Tu és o próximo, João. A tua construtora vai cair quando eu mostrar como usaste os cheques para subornar licitações em Lisboa. Ele implorou, ajoelhou-se na rua suja, os transeuntes a olharem como espectadores de um fado de rua. Por favor, eu amo-te. Amas o que eu represento? Cortei, virando-lhe as costas e entrando na esquadra. Lá, falei com o inspetor, um homem de bigode espesso e sotaque madeirense. Quero prestar queixa contra João Silva, por cumplicidade em fraude. Mostrei as provas, e-mails, cheques, gravações. Ele assentiu, anotando, e murmurou, família é uma merda complicada, senhorita. Mas a lei é clara. Saí dali com o peito leve, como se expelisse um tumor. O próximo alvo, os pais. A carta de confissão chegara por e-mail durante a noite, um documento notariado admitindo o encobrimento do adultério, as fraudes fiscais, e o golpe de misericórdia, a minha adoção secreta.
Fomos egoístas, escreviam eles, as palavras tremidas como videiras no inverno. Publiquei-a no site da empresa, com um comunicado meu: a Vinhas do Douro cai porque foi construída em mentiras. Eu, Maria Costa, a filha não sangue, exponho tudo pela verdade. O caos explodiu, ações a cair na Bolsa de Lisboa, credores a ligar, repórteres a acampar no Douro. Os pais tentaram contactar-me, mas bloqueei-os como bloqueava memórias ruins. Em vez disso, reuni-me com o advogado de família em Coimbra, um primo distante que odiava o tio por velhas rixas de herança. Tu és herdeira legítima, disse ele, revisando os papéis da adoção que eu roubara do arquivo. Podes reclamar metade das vinhas. E processar por danos emocionais. Assinei, o caneta a rasgar o papel como eu rasgava as correntes do passado. Naquela tarde, uma chamada inesperada, a Inês. O Pedro escapou da custódia, subornou um guarda. Está a caminho de Lisboa, furioso. Diz que te mata. O frio subiu pela espinha, mas não era medo, era adrenalina, o vinho forte que impulsiona a vingança. Preparei-me, chamei um amigo ex-militar, o Rui, para vigiar o apartamento, escondia o Walter na gaveta da mesa de cabeceira. Lisboa à noite era um labirinto de perigos, mas eu conhecia as suas curvas como as palmas das mãos. Ele veio ao amanhecer, o Pedro, batendo à porta como um demónio possuído. Abri, a arma atrás das costas, o sol nascente a iluminar o seu rosto deformado pela raiva. Puta traidora, cuspiu, avançando. Destruíste tudo. Atirei-me para o lado, a bala roçando o ombro dele, o sangue a salpicar o azulejo como vinho tinto derramado. Gritei, mas ele investiu, as mãos à volta do meu pescoço como garras de águia. Lutei, arranhando, mordendo, o mundo a escurecer como um eclipse sobre o Tejo. O Rui irrompeu, derrubando-o com um soco que ecoou como trovão. A polícia chegou minutos depois, arrastando-o em algemas verdadeiras. Enquanto o levavam, ele olhou-me, os olhos cheios de ódio puro: isto não acaba, mana. Mas acabava. Para ele, sim. Com o Pedro preso de novo, agora por tentativa de homicídio, virei-me para o João. Liguei para a imprensa, vazando as provas das licitações corruptas. A construtora dele faliu ao meio-dia, o pai dele a ligar em prantos: ele era o nosso orgulho. Orgulho. A palavra que os meus pais usavam para o Pedro. À noite, caminhei pelo Tejo, o rio a lavar as impurezas da cidade. A vingança estava quase completa, mas o vazio crescia, um buraco onde o amor devia estar. Liguei para a mãe: só uma vez, vem ver-me. Ela chegou, frágil como porcelana de vista alegre. Abraçámo-nos, pela primeira vez sem mentiras, e chorei, não por perdão, mas por luto pelo que nunca fomos. Os últimos dias da minha vingança foram um epílogo sussurrado, como o fado que se arrasta no fim de uma noite em Alfama. O Pedro apodrecia na prisão de Évora, aguardando julgamento por fraude, agressão e mais, as provas acumulavam-se como uvas na vindima, esmagadas sob o peso da justiça que eu orquestrara. O João fugira para a Espanha, a construtora em liquidação, a família dele a renegá-lo como um filho pródigo invertido. E os pais? Vendiam as vinhas no Douro aos bocados, a mãe a refugiar-se em retiros de yoga no Alentejo, o pai a beber o estoque de Porto em caves vazias, murmurando sobre o fim de uma era. Eu fiquei em Lisboa, a cidade que me criara na sua glória e na sua podridão. O apartamento no Chiado vendi-o, trocando-o por um estúdio modesto em Madragoa, onde as varinas ainda gritam preços de peixe fresco e o achar à sal e a liberdade. Trabalhei como freelancer, desenhando logos para startups de vinho ético, ironia que me fazia sorrir nos dias bons. O Rui tornou-se mais que amigo, os seus abraços eram âncoras em noites de insónias, onde os fantasmas do passado dançavam como sombras nas paredes caiadas. Mas a verdadeira cura veio devagar, como o envelhecimento de um vinho fino. Visitei o Padre António na São Roque, confessando não pecados, mas cicatrizes. Padre, vinguei-me, mas o vazio persiste. Ele sorriu, os olhos sábios como o Tejo eterno. A vingança é o vinho azedo, filha. O perdão é o néctar. Perdoa-te a ti mesma. Perdoei, aos poucos, não eles, mas a Maria que confiara cegamente, que limpou merdas alheias por amor. Um ano depois, o julgamento do Pedro foi um circo midiático, câmaras na entrada do tribunal em Lisboa, repórteres a farejar escândalos como cães de caça. Ele chorou no banco dos réus, culpando todos menos si,
a mana orquestrou tudo. Mas as provas, minhas, do João, dos inspetores, selaram o seu destino, 10 anos, sem condicional. Os pais testemunharam contra ele, a voz trêmula, admitindo o favoritismo como um veneno que os consumira. Saí do tribunal com o sol a brilhar, o chiado a pulsar de vida nova. Encontrei a mãe num café em Belém, meses depois. Ela envelhecera, os cabelos grisalhos como névoa do Douro, mas os olhos limpavam-se de culpa. Obrigada, Maria, disse, apertando a minha mão. Pela dor que nos deste, mas pela verdade que nos libertaste. Abracei-a, sentindo o cheiro à lavanda da infância, e pela primeira vez, perdoei, não o passado, mas o futuro possível. O pai morreu um ano mais tarde, em paz, deixando-me uma vinha pequena no Douro, para a filha que nos salvou. Agora, caminho pelas colinas de Lisboa, o vento a levar os ecos da traição como folhas secas. O amor. Encontrei-o no Rui, num casamento simples na capela de São Pedro de Alcântara, com o Tejo como testemunha. Não há impérios, só nós, reais, falíveis, humanos. A vingança ensinou-me, o maior drama não é o dos outros, mas o nosso, esculpido na alma como azulejos em fachadas antigas. E se me perguntarem se valer a pena? Sim. Porque no fim, renasci, não como vítima, mas como autora da minha história. Lisboa sussurra, avante, Maria. O fado é teu para cantar.